Sobre bibliotecas e floriculturas, é para lembrar a mim mesmo onde tudo começou, para resgatar a beleza das coisas singelas. Minha avó trabalhava em uma biblioteca. Eu me lembro do encantamento que sentia quando ela me levava ao seu trabalho quando eu era criança. O amor pelo qual ela olhava os livros. As canções são universos. Talvez eu tenha me esquecido disso. Para me lembrar, proponho essa jornada de viagem pelo olhar e pelo som. Sempre foi sobre isso. Tiro os meus sapatos e me aconchego novamente nesse lugar. Lugar nenhum. Um ponto avulso entre bibliotecas e floriculturas. Sou um pássaro negro, sou chegada e partida. O silêncio fala mais por mim que qualquer palavra escrita. Sou um pássaro negro, nego toda e qualquer ferida. Pertenço à escuridão e a paz na solidão me solidifica. Sou um pássaro negro, mas ainda assim sei voar. Não vou me doar ao nada e me enganar. Não vou chorar, pois não sei. Eu não sei. Sou um pássaro negro, me misturo ao carvão e em carvão desenho no escuro. Mas você nunca vai enxergar, você nunca vai enxergar, você nunca vai enxergar. Oh, mas você nunca vai enxergar, você nunca vai enxergar, você nunca vai enxergar. Oh, cause blinded I was blindsided. Eu sou Murilo Silvestrin, sou compositor de Curitiba, do Paraná. Sou nascido em Maringá, no interior do estado. E acredito que falar da minha trajetória artística é falar sobre canção, no geral. Eu acho que entre todos os trabalhos que eu desenvolvo artísticos, a coisa da letra e da música sempre estão presentes em algum grau. Então, eu sempre, quando eu era pequeno, eu via as pessoas tocando violão, via as pessoas fazendo alguma apresentação artística, fazendo uma apresentação de teatro. Ficava muito próximo dessas pessoas e acho que naturalmente eu fui desenvolvendo uma sensibilidade e uma atenção para essa área da arte. E aí quando eu ganhei meu primeiro violão, eu tinha 10 anos e resolvi que eu queria aprender a tocar aquele instrumento.
Mas logo que eu comecei a aprender aquele instrumento, eu senti que tinha alguma coisa, alguma conexão já com a criação. Eu queria, além de imitar as coisas que eu ouvia, eu também queria conseguir fazer as minhas próprias coisas, inventar o meu próprio mundo, o meu próprio universo, falar das coisas que eu estava sentindo. E acho que daí que surgiu o meu trabalho autoral. Então, dessa confluência entre poesia, texto, literatura, de um lado, e do outro lado, música instrumental, canção, a história dos compositores da MPB que eu gostava. Meu pai ouvia muita música em casa, a gente tinha costume de ouvir discos inteiros, então eu acho que foi desse lugar que veio a minha vontade de entender que isso era um ofício a seguir. O significado de cada coisa depende da história de cada um. Venho pensando em como a gente se diminui a todo momento, tentando encontrar na história dos outros o nosso próprio caminho, o que é impossível. Caminho é vereda que se percorre com os próprios pés. As dores que a gente encontra são nossas, e também as pequenas e tão significantes vitórias. E para se ter caminho, é preciso arrebentar as correntes, olhar ao horizonte com liberdade, morar em algum lugar entre céu e chão, ser livre como flores e livros. Levo o teu amor nas mãos, brincando ao vento e céu aberto, feito dente de leão. A vida está em algum lugar entre o céu e o chão. Se desprende dente a dente, pra passear de manhã e fim de tarde retornar e me olhar de frente. Livre e asas pra voar por aí. Amor, meu bem, grades, não me faz feliz, não me faz feliz. Somos livres, grãos que o tempo há de levar. E há de elevar, e há de elevar. Oh, oh, livres e asas pra voar por aí. Amor, meu bem, grátis, não me faz feliz, não me faz feliz. Somos livres, grãos que o tempo há de levar. Ai, ai, e há de elevar,
e há de elevar. Ndereia, denderaie. Tá tudo bem com a nossa história. Tá tudo bem com quem a gente é. Eu me considero um compositor bem urbano, de certa maneira, apesar de eu falar muito sobre o mato, falar muito sobre o interior nas minhas canções, falar muito sobre a natureza, que são temas que me são próximos e que eu tenho muito carinho. Eu não me considero que fui um compositor que sempre ficou muito vinculado às tradições culturais locais. Até porque em Curitiba, que é a cidade que eu fui criado, a cidade que eu vivo hoje, a gente não tem claramente essa distinção de cultura popular. Quando você anda nas ruas, quando você tem esse movimento do dia a dia. É muito diferente de outros artistas que eu passei a conhecer, principalmente com o Dandô, que eram artistas ligados a movimentos culturais dos seus próprios locais. Isso aqui em Curitiba não acontecia muito. Então eu tentava falar sobre as coisas que eu vivia, as minhas canções sempre foram um pouco autobiográficas nesse sentido. E eu acho que a minha experiência acabou depois enriquecendo quando eu conheci essas pessoas que tinham mais conexão com a cultura popular, quando eu passei a conhecer um pouquinho sobre a cultura brasileira, que é muito vasta e muito rica. Eu acho que o Dandô surgiu nesse momento da minha vida, onde eu já tinha um trabalho autoral de canções, mas eu ainda não tinha noção do que era um trabalho coletivo. Eu ainda não tinha noção de como era um coletivo de compositores, de artistas e de pessoas mobilizadas por um objetivo muito nobre que dinheiro nenhum conseguia pagar. Eu acho que essa experiência que o Dandô me trouxe foi incrível e é o que eu tento sempre me embasar e me nutrir do coletivo. Então, conforme eu fui conhecendo o Dandô, eu também senti que as temáticas que eu estava com vontade de falar enriqueceram. E aí acho que eu passei a ser um compositor mais plural, de certa maneira. É evidente que o estado do Paraná tem música, tem cultura própria do estado, feita por aqui. Acho que um grande exemplo que pode ser dito é o fandango, né? Que é uma música caiçara, uma tradição caiçara, porque não é só música, também é dança, também é artesanato, também é cultura popular, que ocorre ali na ilha de Valadares, na ilha de Superagui, ali na região de Guaraqueçaba, né? Até o litoral sul de São Paulo. Então o fandango pode ser dito como uma tradição, mas eu confesso que, apesar de gostar muito, de sempre ouvir e de já ter tido a oportunidade de visitar alguns mestres e conhecer um pouco mais sobre a cultura, eu nunca senti que isso poderia ser, que eu poderia me apropriar disso de alguma forma na minha música, porque a minha música já estava voltada para um outro lugar, e é óbvio que isso enriquece e é importante a gente conhecer, e é por isso que eu digo que a minha canção talvez tenha um caráter mais urbano nesse sentido. Eu acho que é difícil falar sobre uma única Curitiba, sobre um único estado, assim como é difícil falar também sobre um único Brasil, obviamente, a gente tem diversos Brasis, e eu acho que em Curitiba tem muito essa coisa da canção como esse lugar de mediação entre diversas realidades e subrealidades que a gente encontra na cidade. Então, eu acredito que por conta desse processo intenso assim de internet, globalização, contato tão grande com outras culturas, os compositores hoje em dia já estão muito mais influenciados por diversas coisas, né?
por estar toda hora nas redes, trocando com outros compositores. Então, acho difícil definir uma vertente específica cultural. Acho que a cultura se expandiu muito a ponto de a gente não conseguir nomear muito as canções, mas entender que essas canções, esses compositores, essa música contemporânea que está sendo produzida, ela vem justamente dessas dualidades e desses confrontos constantes com essas diversas culturas que aparecem, tanto na região urbana quanto na região do interior, onde já chegou a internet, chegou TV faz muito tempo, chegou rádio. Então, a partir do momento que essas pessoas começam a receber essas referências, isso se torna muito múltiplo. Acho que é o caso, por exemplo, do próprio Clube da Esquina, né? É muito legal ver o Milton, por exemplo, falando sobre as influências dele na época. Ele ouvia muito Beatles, ouvia Bjork. Então, você pensa que estava lá no interior de Minas, numa cidade muito pequenininha, mas diversos músicos conseguiram criar um movimento que tinha tendências semelhantes. Eu acho que hoje em dia a gente tem diversos movimentos dissolvidos nessa cena grande das cidades grandes, né? Infinito. Uma força para além da nossa compreensão. Se o infinito é algo que não tem fim, cada uma de suas partes são igualmente inacabadas. E o inacabado sempre precisa de duas vias, duas mãos, duas faces que se olham. O infinito é o Senhor da solidão. Talvez, quando nos sentimos só, no último suspiro da tarde, nas últimas horas da esperança, no silencioso e atrapalhado momento antes de dormir, onde nossos pensamentos vagam por um mar de coisas fúteis e fazem voltas tímidas até pousar delicadamente sobre aquilo que amamos lá no fundo. Nesse momento eu preciso que você saiba, preciso que acredite. Não está só. Porque duas partes do infinito ressoam em consonância, mesmo longe. A imensidão, dividida em duas, ainda contém mares e desertos. E a fundura de uma alma não se mede pelo cansaço dos dias. Chega de tentar calcular cifras que não sabemos. Que o amor seja o novo senhor da solidão. Que a solidão seja somente uma saudade do que existe. Uma face de montanhas e estrelas cadentes. Ou teleguiadas. Oh menina, construa uma caixa no seu coração, pra que essa distância não me impeça de te alcançar, de poder te tocar, oh menina. Fique sempre atenta, pois a qualquer sinal de breu ou escuridão, um sentimento bom vou te teleguiar. Vamos ver, pode ser carinho, talvez te mande flores pra brilhar o teu caminho. Vou sorrir um beijo, colher na rua amores e amoras, desvendar nossos sabores, polinizar teus carpelos e alisar teus cabelos, entrelaçar as mãos, a vida na ponta dos dedos. Vou te corresponder no coração, vidas que se olham e é só um bem-querer. Vamos ver,
pode ser carinho, talvez te mande flores pra brilhar o teu caminho. Vou sorrir um beijo, colher na rua amores, amoras desvendar nossos sabores, polinizar teus carpelos e alisar teus cabelos, entrelaçar as mãos, a vida na ponta dos dedos. Vou te corresponder no coração, vidas que se olham e é só um bem-querer. Pois a qualquer sinal de breu ou escuridão, um sentimento bom vou te teleguiar. Pois a qualquer sinal de breu ou escuridão, um sentimento bom vou te teleguiar. Neia, oh, pois a qualquer sinal de breu ou escuridão, um sentimento bom vou te teleguiar. O Dandô foi criado aqui em Curitiba. Eu acredito que aqui foi o primeiro show da história do Dandô, se não estou enganado, que foi um show que aconteceu no Teatro Paiol, onde a Kátia Teixeira e o Oswaldo Rios organizaram. Mas eu cheguei no Dandô muitos anos depois. Eu cheguei no Dandô por volta de 2018, mais ou menos, 2017, 2018. E eu lembro que foi quando eu fui num encontro nacional que eu comecei a entender qual força aquele coletivo tinha e qual que era o papel desse coletivo na minha experiência, que era muito reduzida em termos de construção coletiva, em termos de projeto. Então foi muito bonito chegar no Dandô nesse momento e entender que ele me agregou muito nessa visão mais coletiva da música. Aí a gente passou a produzir o Dandô aqui em Curitiba. Nos últimos 3 anos foi produzido, com exceção do ano anterior, que teve pandemia e que o formato acabou migrando para o formato online. Eu gostaria de convidar todos vocês a me conhecer melhor, seguir as minhas páginas. O meu YouTube é Murilo Silvestrin, o meu Instagram é Silvestrin. Acompanha lá, conhece as canções, ajuda a divulgar os artistas e a rede do Dandô, porque o trabalho coletivo é feito por nós e é feito por vocês. A gente não existe sem o trabalho que as pessoas divulguem, que as pessoas acompanhem, que as pessoas assistam. É isso, gostaria de agradecer, espero que vocês curtam. Tem dias que são escuros, e por mais que eu aperte os olhos, tudo parece turvo e úmido. Uma madrugada que viaja pelo tempo de cada respiração. Mas no meio de uma noite sem lua, nos vãos de um abismo de silêncios, nas encostas de um vazio estelar, no ventre desse escuro eu me deparei com um espaço novo no fundo dos pulmões. Um oceano de oxigênio e líquens. Nas profundezas dessa água, um recife de corais que brilham nas penumbras dos fins. Fim e começo. Recomeço. Tudo do avesso. Me parece mais tudo onde deve ser. Cada coisa em seu lugar. O escuro dos olhos fechados em prece. O escuro do espaço infinito,
o escuro que traz beleza à luz, e cada tom de escuro que tece uma sinfonia entre meu peito e o próximo dia que aguarda paciente alvorada. A chama pra fora da janela, o tempo e suas dobras, as nuvens tão eternas, o ciclo das pessoas que escorrem e condensam no piscar. Penso que no meio de todo esse mistério, após o outro, vagões de um trem sem freio, há pontos que me prendem, correntes que se arrastam, há formas que nos fazem escravos do fracasso. Então eu canto pra resguardar a fé de mim, eu canto pra me descobrir sozinho, eu canto, pois os dias passam e tudo bem, estamos bem. O sol penetra o vidro, brilhando os grãos de areia, acalma a tez das flores e a névoa passageira, o mundo das ideias que anestesia o laço do real. Penso que no meio de todo esse mistério, um dia após o outro, vagões de um trem sem freio, há pontes que me prendem, correntes que se arrastam, há formas que nos fazem escravos do fracasso. Então eu canto pra resguardar a fé de mim, eu canto pra me descobrir sozinho, eu canto, pois os dias passam e tudo bem, estamos bem. Então eu canto, imitando os sons da alma, eu canto ao menor sinal de fogo, eu canto, pois os dias passam e tudo bem, estamos bem. E no escuro onde ambos percorremos distâncias, voltaremos sem a pressa, nada mais interessa, nada temos que nos faça menor ou redutível.